Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o professor Marco Aurélio e eu vou resolver um problema de multiplicadores de Lagrange. Veja bem, esse é o último exercício da nossa folha, ou seja, é o exercício número 4. Então vamos resolver o seguinte. Qual é o nosso problema? Nós queremos formar caixas de papelão. Essas caixas, elas são compostas com pedaços de papelão. Então, o nosso fundo, ele tem que ter 4 camadas, as nossas laterais 2 camadas e a tampa apenas 1 camada de papelão. Eu tenho que fazer essa caixa funcionar da seguinte forma. O volume dela, ele tem que ser, de 10 decímetros cúbicos. Então, como a gente encontra o volume de uma caixa com o formato de um paralelepípedo? É só multiplicando, comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Esse é o volume. O volume está dado aqui, Então, eu já tenho a função volume. Agora eu vou fazer a função custo. O custo vai depender do meu papelão. Então, olha lá. Se o meu fundo tem 4 camadas, o meu fundo, ele tem essas coordenadas aqui. Ele tem o comprimento x e a largura y. Então vai ser, para calcular essa área, x vezes y, como são 4 camadas, vezes 4. 4xy. O fundo é igual à tampa. Tá vendo? A tampa só tem uma camada, que também, é x vezes y. Beleza? Já temos o fundo e a tampa. Agora vamos olhar as laterais. Atenção, porque as laterais elas são diferentes. Olha aqui, eu tenho essa lateral que ela tem aqui o comprimento y e a largura z. E eu tenho uma outra que é x e z. São duas. Então vamos lá. Lembrando que a lateral a gente só usa 2 camadas. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Vai ser, 2 vezes y vezes z, só que eu tenho aqui e tenho do lado de cá. Então, 2 vezes y vezes z vezes 2. Ok? Da mesma maneira aqui, o x e o z. Nós temos aqui, x, z. Então, eu vou calcular essa área. Como lá atrás é igualzinho, vezes 2. E como eu uso 2 camadas de papelão, vezes 2. Então, como é que vai ficar a nossa função custo ali de papelão? Vai ficar o seguinte, 4xy mais xy, 5xy. E nós temos agora 4yz mais 4xz. Nós temos então aqui o nosso volume, nossa função volume e a nossa função custo. O que nós vamos fazer agora? A gente tem que agora determinar os gradientes. Como é que nós vamos fazer esses gradientes? Primeiramente, vamos fazer o gradiente da função volume. Gradiente da função volume. A primeira componente eu vou derivar a função volume, que é v igual a x vezes y vezes z. Vou derivar em relação a x. Vai ficar o quê? yz. Agora eu vou derivar na segunda componente em relação a y. Vai ficar o quê? xz, e vou derivar aqui a terceira componente aqui do meu vetor, gradiente, é a derivada em relação a z, que vai dar o quê? xy. Agora nós vamos fazer o gradiente da função custo, a função c. Lembrando que o vetor gradiente é um vetor, certo? Então tem 3 componentes. A componente do x, a do y e a do z. A do x, eu vou derivar essa função custo, que é 5xy mais 4xz mais 4yz. Vou derivar essa função aqui, a primeira componente em relação a x. Em relação a x fica 5y mais, em relação a x, 4z, aqui fica 0. Em relação a y, aqui fica o quê? 5x mais, em relação a y, aqui dá 0. Em relação a y, aqui dá 4y. Em relação a y, perdão, dá 4z.
última componente eu vou derivar em relação a z. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4x e aqui vai dar 4y. Fechei o meu vetor gradiente. Já já eu continuo com o resto do nosso problema. Um abraço.